Obrigado, senhor presidente. Novamente, minha saudação a todos e todas que estão participando da audiência. Eu queria aproveitar o meu tempo, em primeiro lugar, para ajudar a dar visibilidade ao manifesto contra a cultura do estupro, que foi publicado, né, após aquele, né, terrível estupro coletivo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e que leva a assinatura de mais de 50 entidades, né, e personalidades ligadas a essa questão. O termo cultura do estupro surgiu para designar uma série de práticas sociais que atuam basicamente em três principais maneiras. Naturalizam a prática do estupro e outras formas de violência sexual. Questionam e descredibilizam e difamam as vítimas. Protegem os agressores. Cantadas aleatórias na rua, passadas de mão, beijar à força, agredir mulheres que rejeitam alguma aproximação sexual, entre muitas outras violências, são comuns e predominantemente aceitas, quando não por aprovação, por omissão. Essas práticas parecem bem menos graves ou agressivas do que uma penetração forçada, mas elas difundem e impõem a falsa ideia de que o corpo das mulheres está disponível para ser julgado, cobiçado e usado a qualquer momento, sem que essa mulher tenha controle sobre isso. São portas abertas, pavimentam o caminho para as violações mais graves, passando pelos estupros que abundam no cotidiano e chegando até barbáries espetacularmente pavorosas como o crime em questão. E não é só no contato pessoal que vemos manifestações dessa cultura. Na publicidade, nos filmes, nas novelas, em diversos produtos da cultura de massa, o estupro é tratado de forma romantizada ou excitante. Não precisamos ir longe. Uma pesquisa recente a respeito do consumo de pornografia mostra que os gêneros, né, forçado, brutal e adolescente estão entre os 10 mais consumidos. Desconstruir essa cultura é urgente, pois ela legitima o estupro como elemento fundador da nossa identidade. Basta lembrar que até 2002 a legislação brasileira permitia, entre outras tantas imposições sobre o corpo da mulher, que se o estuprador se dispusesse a casar com a vítima, resgatando-lhe a honra, ele não podia ser penalizado. Até 14 anos atrás, era aceitável pela legislação forçar uma mulher a viver com o seu estuprador. Segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, todos os anos cerca de 50 mil pessoas são estupradas. Porém, se sabe que o estupro é um dos crimes mais subnotificados que existem. Quando cruzamos os dados com os da saúde pública, podemos estimar que cerca de 500 mil de mulheres são estupradas por ano no Brasil e que 1 em cada 5 sofrerá pelo menos um estupro ao longo da vida. As vítimas têm medo e toda a nossa cultura ideológica, legal, social e de costumes impõe o silenciamento através da culpabilização. A saia curta, o álcool, andar sozinha à noite, ter vida sexual ativa, nada disso poderia legitimar um estupro e simbolicamente legitima. O punitivismo contra as vítimas, que deveriam ter se comportado, se preservado e se dado ao respeito, e assim evitariam aquele transtorno. Outro aspecto que não pode ser ignorado é como o sistema de justiça trata esses casos. Apesar de existirem mecanismos de punição dos agressores, eles dificilmente funcionam como deveriam. O juiz que absolveu Moacir Rodrigues em sua sentença relatou que o não da vítima, a neta de 16 anos do agressor, foi tímido demais, devendo ela ter se defendido com maior veemência. É comum que a vítima tenha que relatar diversas vezes o estupro para diversos profissionais e agentes de segurança, sendo questionada a cada incoerência narrativa, falha de memória ou lapso.
Havendo a necessidade do exame do corpo de delito, sequer existe a garantia à mulher de que o examinador seja também mulher. Como seguir nessas condições? Essa estrutura é construída e operada para que as vítimas falhem, se sintam acuadas e finalmente desistam. Quando sabemos que dos 30 homens que participaram do estupro de Santa Cruz, nenhum deles tomou consciência e tentou impedir o horror, sabemos que estamos em um ponto sem retorno na história da violência contra a mulher. Repudiamos o estupro como ato extremo de violência e misoginia. Devemos escolher, tanto individual quanto coletivamente, se estamos do lado da barbárie ou do lado da civilização. E para isso, a sociedade precisa se organizar para pressionar as instituições, para que as vítimas sejam tratadas com respeito e os agressores não estejam acima dos mecanismos legais de punição. Que estejamos todos do lado certo, o lado que não vai se calar diante do horror. Propostas. Que os poderes legislativo e executivo ouçam os movimentos sociais e de mulheres no intuito de construir políticas públicas voltadas para a prevenção do crime. Que os procedimentos de atendimento às vítimas sejam executados por policiais e legistas do sexo feminino. Que as vítimas possam realizar o registro de ocorrência em local acolhedor. Que os profissionais que atendem as vítimas sejam obrigados por lei a informá-las sobre o procedimento legal de aborto em casos de estupro e que o procedimento é oferecido pelo SUS e amparado pela legislação. Pelo fim do PL 5069, que ainda vai a plenário e pretende dificultar acesso à pílula do dia seguinte e aborto legal em casos de estupro. Também registramos o nosso repúdio ao governo interino de Michel Temer, que constituiu um corpo ministerial exclusivamente composto por homens, simbolicamente e literalmente excluindo as mulheres dos poderes decisórios da vida pública. Repudiamos o ministro da Educação interino, Mendonça Filho, por ter recebido Alexandre Frota em seu gabinete. Alexandre admitiu num programa de TV em rede nacional ter estuprado uma mulher, a deixando desacordada. Essa atitude demonstra que o crime de estupro é tolerado até mesmo nos mais altos escalões do Executivo. Encerramos fazendo um apelo aos homens. Não é dever da mulher aprender a não ser estuprada. É o dever do homem não estuprar. Não se cale diante de uma violência, seja ela uma breve agressão verbal, uma piada, uma abordagem inadequada, a reprodução de um estereótipo. Não sejam coniventes com a cultura do estupro. Esse, então, eu li o manifesto contra a cultura do estupro. Eu queria também ler uma postagem de Facebook de uma militante feminista de Niterói, a Thalíria Petroni. Por que precisamos debater gênero e diversidade na escola? Somos o 5º país com maior índice de feminicídio do mundo. Somos o país que mais mata travestis e transexuais. Temos por aqui um altíssimo índice de assassinato de gays, lésbicas e bissexuais. Dos 30 mil jovens vítimas de homicídio por ano em nosso país, 77% são negros. O assassinato de mulheres negras aumentou 54% nos últimos 10 anos, na contramão do de mulheres brancas, que caiu 10%. Não são apenas números, trata-se de viver ou morrer. A realidade do nosso estado não é diferente. Quase 60 mil mulheres são agredidas por ano e quase 5 mil são violentadas sexualmente. Números contabilizados apenas dos casos denunciados. Não podemos ignorar que parte dessas violências são cometidas por familiares e pessoas próximas. Não podemos ignorar que esse quadro assustador é parte da formação social brasileira, marcada fortemente pela escravidão, pelo patriarcalismo e pelo fundamentalismo religioso. O racismo, o machismo e a debilidade da laicidade do nosso Estado têm origem histórica. Nesse sentido, nenhuma educação é neutra. A escola que não discute diversidade se silencia
diante do assassinato de negros e negras, de LGBTs e do apedrejamento de praticantes de Umbanda e Candomblé. A escola, que não discute gênero, se silencia diante da morte de mulheres, especialmente mulheres negras, pobres, periféricas, que vivem aonde o poder público só chega com a polícia. A escola neutra é aquela que nega as desigualdades históricas que ainda hoje estão escancaradas na vida de tantas e tantos. A educação deve ser laica, gratuita, pública, universal, mas, acima de tudo, emancipadora, formadora de gente e não de coisas. A educação que defendo não se descola do passado e do presente. Ela parte da realidade concreta e é instrumento para a justiça. O Plano Municipal de Educação, que será votado em breve, ela está falando de Niterói, mas isso serve também aqui para a cidade do Rio de Janeiro. O Plano Municipal de Educação, que será votado em breve, definirá para onde caminhará a educação de Niterói nos próximos 10 anos. Pela vida daquelas que já foram tão marginalizados e marginalizadas, pela sobrevivência das diferentes famílias. Brigaremos até o fim por uma educação não sexista, não racista, não LGBT-fóbica. Vamos defender a educação para quem e para quê? Nessa linha, em 2014, nós apresentamos nosso mandato aqui nessa Câmara Municipal, um projeto de lei que em 2015 se transformou na Lei número 5.858, que estabelece a campanha permanente de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas da rede municipal. Nosso projeto, nossa lei, determina que toda a escola municipal do Rio de Janeiro deve formar uma comissão interdisciplinar com a participação da comunidade escolar para produzir ações cotidianas de combate ao machismo e de valorização das mulheres. E deve realizar, sempre próximo ao dia 25 de novembro, uma semana especial de atividades de combate ao machismo e valorização das mulheres nas escolas. Nós estamos agora em campanha para que essa lei seja aplicada, né? Farei em breve uma audiência, né, com a secretária aqui presente, também com a secretária de Educação, para a gente discutir medidas concretas para que essa lei saia do papel. Né? Estou colocando o mandato à disposição na discussão da lei orçamentária para que a gente estabeleça um orçamento para essa campanha, para que ela possa ser efetivada. Né? Não adianta a gente só aprovar a lei e não estabelecer os recursos, né, para que a lei ela possa ser efetivada. Eu preciso contar com o apoio de todas e todas vocês para que a gente possa implementar esse processo. E, para encerrar, eu queria apenas reforçar, né, a fala da Vanessa, né, que tratou da questão de como o proibicionismo também é machista. Né? Nós produzimos no nosso mandato a cartilha antiproibicionista dos direitos do usuário, e nós temos um capítulo nessa cartilha que fala justamente sobre as mulheres e a criminalização das drogas. O crime de tráfico de drogas é, de longe, o que mais encarcera mulheres no Brasil. Em 2012, havia quase 15 mil presas por esse delito, representando 43% do total de mulheres encarceradas. Assim como em toda a sociedade, o machismo também se faz presente no contexto das drogas. O tráfico que encarcera tantas mulheres ocorre, em sua maioria, nos episódios em que elas são utilizadas como mulas para o transporte de substâncias ou quando tentam levar drogas aos seus companheiros presos. Essas situações demonstram que a posição privilegiada dos homens nos espaços sociais, por vezes, se reflete na estrutura hierárquica do tráfico e nas relações de poder dentro das famílias, que permanece apesar da ausência do companheiro preso. Como se não bastasse, a posição da usuária de drogas é bastante cruel. A mulher entorpecida fica ainda mais vulnerável, pois aquela que exerce sua liberdade ao corpo alterando sua consciência é tida como indigna, não sendo merecedora de qualquer direito. Mesmo após ser vítima de estupros e toda sorte de agressões, a usuária continua sendo vítima do machismo ao ser tratada como culpada pela violência sofrida ou tendo seus relatos ignorados sob o argumento de que estaria
doida. O proibicionismo mata, o machismo também. Esse foi dos cartazes levados na última Marcha da Maconha pelo Bloco Feminista da Marcha da Maconha. Obrigado pela atenção.